Quando eu comecei a Georgia, eu não sabia nem o que significava exatamente empreender. Mas eu fiz o MEI, o microempreendedor individual, e na razão social dizia assim, qual vai ser o seu aliás, no cadastro dizia qual vai ser o seu capital inicial. E eu não sabia exatamente, eu disse, vou colocar aqui R$ 200. Era o que eu tinha. Eu pedi uma modelagem de presente ao IFRN, eles nos deram lá, o professor Bottini me deu. Eu fui, comprei, tinha um dinheiro, comprei 10 metros de tecido e fui para uma costureira em Poeira, Dona Mara. Eu disse, vamos fazer umas camisas comigo? Ela disse, vamos. A Georgia é uma pessoa que ela pede nossa opinião, entendeu? Ela chega, Neidinha, vou fazer, às vezes traz só a foto, tô pensando em fazer minha coleção, vai ser, mostra a estampa, vai ser esses modelos, o que você acha, um acabamento, né? Pergunta a gente, nossa opinião, minha da minha irmã, se a gente tem como fazer um acabamento melhor, se não dá, entendeu? Ela aceita, né? Então assim, é uma relação muito boa entre nós duas, sabe? Falando um pouquinho da rotina criativa da Georgia, é uma adaptação no sentido de que eu nunca tive nenhum espaço físico, nenhum ateliê para que eu saísse daqui e fosse até lá desenvolver as peças da Georgia. Então, como a maioria de muitas empreendedoras desse Brasil, eu trabalho em casa, trabalho aqui na minha sala, que eu chamo de Espaço Criativo da Georgia. É uma sala adaptada, em momento é home office, a parte de escritório. Um outro momento é a parte de processos de execução, porque você vê uma roupa assim muito bacana de se vestir, mas você tem que enxergar o que existe por trás dela. Todo o caminho percorrido por aquela peça, ela não surge assim num passe de mágica. É necessário trabalho, é necessário dedicação. Então, toda essa criação da Georgia, ela acontece aqui na minha sala. A parte que compete a mim, por exemplo, desenvolver modelagem, desenvolver o corte das peças, até que eu chegue à outra fase, que é de deixar toda essa produção em um ateliê parceiro com as minhas colaboradoras, Neidinha e Zilda. E aí, a partir de então, elas recebem as peças, costuram com muito carinho, são minhas fadas madrinhas. E depois disso, quando ficam prontas, eu vou até o ateliê, recebo essas peças e aí é todo o processo de passar, de etiquetar, de verificar se está tudo certinho, se não tem nenhum erro, se não tem nenhum problema, fazer campanhas, ações, divulgar nas redes sociais e trazer as minhas clientes para que elas possam conhecer essas peças. A gente começou pequenininho. Quando começou, não era a minha fonte de renda principal, eu trabalhava de manhã e de tarde, e só à noite que eu fazia de Pedro. E eu comecei a catalogar mentalmente algumas costureiras, bordadeiras da região de Seridó, Ipueira, Caicó, para trabalhar com a gente. E aí Dona Mara fez nossas primeiras, foram 12 camisas, que a de Pedro começou em 12 camisas, né? Eu comprei R$ 1.000 de tecido, 12 camisas, na época a gente não tinha nem a grana de pagar a mão de obra dela, né? E aí nós começamos. Isso sem ninguém saber, eu comecei aleatoriamente. E aí eu comecei na mão inversa, eu não fiz plano de negócio, eu não fiz nada do que eu consultava. Foi realmente o coração desse que eu devia começar, né? E aí Dona Mara fez as camisas pra gente, e a gente fez, era camisas de retalhos, pequenos retalhos de tecido. Eu comprava 2 metros, 3 metros, e daí a gente começou. E aí eu marquei com um amigo fotógrafo, né? Na época, na hora que a gente fez a fotografia, que foi pros stories, a gente vendeu tudo, né? E quando vendeu tudo, assim, veio o susto, né? Porque na minha cabeça eu ia continuar trabalhando normalmente no mercado e ia ter isso para vender para amigo, um parente, um primo que quisesse uma camisa e etc. Mas quando a gente aconteceu isso, aí acendeu a luz, né? Eu disse, eu acho que isso vai dar certo. E aí peguei o dinheiro, reinvesti, aí fui fazendo mais camisas e foi vendendo. Isso foi em 2017, em outubro. A Haline me ajudava a vender e eu fazia as entregas. Eu entregava numa moto.
consigo nem falar. Porque elas vendiam durante o dia, né? E à noite eu botava na moto e ia entregando. Só que a gente não tinha nada, não tinha, tipo, embalagem, não tinha etiqueta, não tinha nada, não tinha noção de nada, só tinha camisa, né? Só que as pessoas queriam comprar, e aí a gente vendia. Hoje a gente impacta diretamente mais de 100 pessoas, né? A gente tem cadeia de bordado, de crochê, cadeia de sandálias, cadeia de tecido plano também. Tem uma equipe incrível que está por trás de tudo isso, que é quem trabalha com a gente todo dia, são os meninos aqui da loja. Eu estava desempregado e conheci o Marcos e vim, né, ele me deu essa oportunidade de estar gerenciando o e-commerce. Já tive experiência no passado com gestão e aí ele me deu essa oportunidade. E hoje eu posso usar da ferramenta, da tecnologia, para trazer esse maravilhoso produto e fazer parte de uma empresa muito acolhedora, né? Aqui a gente trabalha com muito respeito, um ambiente muito harmonioso e com bastante reconhecimento. Só para que vocês entendam um pouquinho do meu contexto, eu sou geógrafa, eu sou mestre em geografia e achava que seria a melhor professora que meus alunos pudessem ter na universidade. Mas para isso eu precisaria ainda de um doutorado. E aí foi nessa inquietude de buscar a minha liberdade, de buscar trabalhar com mulheres e com pessoas que eu pudesse sim fazer a diferença nelas, na vida delas, eu decidi não continuar no caminho da geografia. Nem todo mundo acreditou, a minha família até hoje ainda não entende, não acredita. Mas eu acho que existe uma força, assim, algo muito grande que me leva, mesmo não tendo nem todo o apoio, nem toda a equipe, nem todo o suporte possível, a acreditar. E essa força, ela me leva, ela me conduz por caminhos criativos, assim, de saber que qualquer pessoa, quando amparada e decidida, ela pode construir o que a gente nem imagina. Se vocês olharem para aqui, para esse tecido ele já tem uma história. Porque se esse tecido ele teve uma estampa desenvolvida por uma mulher design e artista plástica natalense, Ariel Guerra, já tem uma história. Se esse tecido faz parte de uma collab junto com uma marca chamada Algo Bom, já tem outra história. Então, quando ele vai para o ateliê, para a costura, ele já vai carregando histórias. E lá ele já recebe outras histórias. E quando essas peças chegam ao corpo de alguém, de uma mulher, ele já vai carregar outras histórias. Então, um dos sentidos que eu falo é exatamente esse. Mas um outro significado é quando a gente conecta, por exemplo, o artesanato. Quando você trabalha um bordado, quando você trabalha um crochê, quando você trabalha um fuxico, você está reunindo várias histórias de várias mulheres numa peça só. E esse reconhecimento da marca De Pedro, ele vem muito de fora para dentro. Quem primeiro abraçou a gente foi o Sudeste, foi São Paulo, foi Rio de Janeiro, começou a comprar a gente em Minas Gerais. E aí Natal agora está abraçando a gente com o Espaço Conceito também, né? E a De Pedro é isso, a gente vai crescendo, vai vivendo de histórias, vai errando, se readaptando, mas sempre confiando no cenário final. Acho que isso é o mais importante. A gente cresceu ano passado 38% ao ano, né? Como marca, a gente abriu nossa loja Conceito e de repente a gente viu no dia 12 de março nossa loja ser fechada. Isso pra gente foi uma situação de pânico, né? Porque os colaboradores estavam aqui dentro, a gente estava aqui dentro e de repente fechamos a loja e colocamos todo mundo para casa. E estava funcionando tudo perfeitamente, estava crescendo muito, estava com as projeções gigantescas. Só que com a pandemia a gente teve que se adaptar, teve que mudar. Era um sonho de Marcos e acabou se tornando de todos nós. Abrir um espaço só nosso, tudo. E teve que ser interrompido justamente por causa da pandemia. Né? Meio que abalou todo mundo, porque a gente precisava do cliente aqui na loja.
a gente precisa desse relacionamento com os clientes e acabou que interferiu de uma forma completamente negativa, né? Não teve um ponto positivo. Agora melhorou, né? Porque a gente está conseguindo receber eles aqui de volta, então esse relacionamento é muito bom. E a gente teve que, nesse momento, foi uma pausa para entender a marca. Hoje eu estou muito mais imerso na marca. Eu estou entendendo muito mais o que é a DPedro, quem é nosso público-alvo, qual é o nosso tipo de produto e qual é a nossa missão no mundo. Eu tenho certeza que hoje não só eu, né, Marcos, mas todo o meu time, assim, tá muito mais forte, sabe? Eles conseguem desenvolver as operações com muito mais rapidez, eles estão mais interativos com os clientes conseguiram, nesse período, reconhecer um valor da gente, né? É entender que a cada compra não é só uma compra, é uma cadeia que está por trás, que envolve muita gente, que é muito trabalho, e que essa cadeia começa desde o colhedor de algodão. E ele perpassa pelo colhedor, pela logística, pela fabricação do tecido, pela estamparia, pelo design, por mim, pela escolha de cores, para ir para uma costureira, bordadeira, para poder chegar no ponto de venda. Então, quando as pessoas falam que moda é uma coisa fútil, a gente se dói, fica machucado, porque é muita coisa por trás da moda. É uma cadeia que gera muito valor, que gera muita lucratividade, que mantém muitas vidas. Ainda mais a gente que faz questão de mostrar nas redes sociais quem faz nossas peças. E elas olham os stories da gente, né? Todas elas, as que não têm Instagram, ela pede para o filho ver, ou a filha, ou a neta. Ela faz, aquela peça fui eu que fiz, aquela fui eu que fiz. Ela meio que ficam entre elas, entendeu? Sem acreditar que são elas que fazem as peças, né? Elas quase não acreditam que a gente consegue ver um cara, por exemplo, usando a gente em Mykonos, usando a gente em outros países. E pra gente é assim. É o que eu sempre falo. A alma da DPedro não é Marcos. É muito mais as meninas que produzem, que estão lá com o pé na máquina o dia todo, que estão bordando, que aceitam a minha ideia, porque às vezes eu vou com uma ideia louca, elas fazem isso, não dá, eu digo, dá. Tem que dar, vamos fazer, dá. Mas a essência está muito mais com elas. Assim, eu consigo transmitir 10% do que elas vivem, da independência que elas têm, da liberdade que hoje elas têm, da dignidade, de ter a casa delas, de comprar as coisas delas, de viver, entendeu? Porque a gente é de uma terra muito seca, de uma terra que não tem... As pessoas lá têm que sair para viver, porque lá não tem do que viver. A gente é do sertão do Rio Grande do Norte, então é uma terra que culturalmente não oportuniza as pessoas crescerem, entendeu? Então, para elas, para a gente tá trabalhando com elas, é um impacto muito forte para a gente. Esse é o sentido da Georgia. É trabalhar com mulheres que elas sejam tratadas como iguais, que elas sejam tratadas como todos nós merecemos e que não sejam diferenciadas pelo lugar onde elas moram, pela condição financeira que elas têm. Porque a Georgia é de verdade, assim, é para o que eu trabalho todos os dias. É para abraçar mulheres e abraçar mulheres nessas condições. Por isso que eu digo que venham, se juntem a nós, que aqui a Georgia escolheu a moda como uma ferramenta. E é essa ferramenta que eu tenho voz e que eu posso usar para a transformação social. Estou muito longe de onde eu quero chegar, é um caminho enorme para ser percorrido, mas se a gente usa muito a verdade, se a gente usa muito a honestidade, eu digo que a Georgia ela não é exatamente um negócio, ela tem uma alma e ela tem um coração, e o coração dela pulsa dessa forma, de que a gente possa usar a moda para fazer diferença, assim. Porque é possível. Não é improvável, mas é possível. E faça com que seu coração pulse mais forte todos os dias. Aí eu choro, se for falar Eu vou falar do começo, aí começou a chorar. Só sucesso. Modelo. E Carol! Não, esse é o RJ. Menino, ei. Esse aqui. Agora não se grisada, né? Aquela mesma voz, né? Mamãe quando chega perto da asa já. Ainda que não abre, filha. Tá
puxadinho aqui, tá? Não, tranquilo. Eu tenho que ser tripopotado. Eu não tenho café, mas vocês querem comer um bis, um doce, alguma coisa? Ô, mulher, Eu que aceito. isso? Eita, quero. Olha, um bis a gente não recusa, não é? Dá um tchau. Agora, tipo assim, um quadradinho de 8. Aí fica difícil. Use a máscara. Entendeu?